quando falamos de desigualdades no tecido social brasileiro, é importante a gente considerar os nossos vieses, como a gente foi formatado, como o nosso inconsciente coletivo foi formatado, e dentro da advocacia isso não seria diferente, porque a advocacia é parte da estrutura institucional do Estado brasileiro, inclusive um dos grandes braços, né, da estrutura do tecido social brasileiro. Então, considerando isso, a minha fala ela se inicia como nós, né, operadores do direito, lá atrás, quando eu fui fazer o curso universitário, não me imaginava que eu me depararia com esse judiciário. Queria mostrar para os senhores o judiciário, qual menciono aqui, só que agora eu tive uma dificuldade aqui, porque o slide, efetivamente, ele está no PowerPoint, e eu tenho esse outro. Eu queria mostrar aos senhores a imagem, porque eu acho que ela é bem ilustrativa para a gente iniciar a conversa. Doutor, preciso de auxílio, porque assim, ele está no formato PowerPoint, e deixa eu ver se eu consigo, só se eu conseguir incluir aqui antes. Os senhores estão vendo a minha tela ainda? Estamos vendo sim, Monique. Se você colocar na apresentação modo tela inteira, no PowerPoint vai abrir para nós aqui a tela inteira, tá bom? Eu já sei qual que vai ser o meu truque aqui, só um minutinho. Que eu acho que é bem ilustrativo quando a gente vê a imagem, né? Às vezes a palavra ela não representa tanto como a imagem. Judiciário. Os senhores permanecem vendo a minha tela? Ainda não. Estamos vendo a tela em PowerPoint, Monique. PowerPoint, né? Eu vou Isso, compartilhar essa imagem, porque eu acho ela bem ilustrativa. Hoje a fala aqui, ela consiste em demonstrar como que nós, operadores do direito, na verdade, a gente formata, né? Na verdade, a gente herda o direito, né? E o direito, nós que somos advogados, nós, na verdade, somos, além de sermos efetivamente advogados, nós é quem estimulamos a formação da opinião jurídica, né? Porque o judiciário não anda sozinho. Então, a minha fala vai consistir muito no interesse de mostrar qual é o judiciário, qual o que a gente quer para as nossas gerações futuras, em termos de representação. Eles veem a minha tela? Essa imagem aqui, que é a imagem que eu queria ilustrar para os senhores. Os senhores conseguem ver uma tela do Google aqui que está sendo mostrada? Perfeito, Monique. Estamos vendo sim, tá perfeito. Tá. Aqui, a imagem a qual eu me refiro é essa aqui que aparece no canto esquerdo. Ela está aparecendo, o nosso judiciário aqui de São Paulo? Sim, está aparecendo. Perfeito. Vou abrir só numa tela maior aqui, ampliar, para que todos os colegas... Aqui. Esse é o atual judiciário do nosso judiciário do Estado de São Paulo. Esse é o judiciário. Então, assim, a gente se defronta com um judiciário muito conservador. Não é surpresa que nosso judiciário de São Paulo, embora ele seja referência, né, no que se refere a formulação de jurisprudência em âmbito nacional, o que a gente tem, de outro lado, é também um judiciário muito lento e que demora, né, a perceber as mudanças do Estado brasileiro. Não estou falando nada que seja diferente da experiência dos doutores. Acredito que em maior tempo ou em menor tempo, todos nós percebemos isso, seja eu com 5 anos de advocacia, seja a doutora Irma, que já compartilhou conosco os seus 32 anos de advocacia, e agora eu retomo a minha apresentação falando especificamente sobre a advocacia, né? Primeiro a gente olha esse panorama do judiciário para retomar aqui e construir de novo essa história, né? Porque o que a gente costuma dizer, nós que estamos mais dentro dos movimentos sociais, estamos mais perto de todas as questões que, no que tange a prerrogativa especificamente da questão racial, né?
Então, participo aqui na Comissão de Igualdade Racial da UAB Osasco, e tenho também acompanhado o brilhantismo da doutora Silvia lá na seccional. Mas, para isso, a gente precisa fazer um resgate, né? Para fazer esse resgate, a gente visita a história de Esperança Garcia, a primeira mulher advogada do Brasil. Ela simplesmente foi considerada agora, no ano de 2017, a primeira advogada. Eu não digo a primeira advogada negra, a primeira advogada mulher, né? Ela, nos anos de 1770, fez aí uma denúncia à então província de São José, que era o estado do Piauí. As formações dos estados naquela época era bem diferente, e aquele primeiro ato foi considerado um peticionamento, né? O qual realmente teve o atendimento do estado do Piauí, que se valia da legislação própria, e quem puder ter a oportunidade de olhar no Google depois a carta, ver que realmente tinha uma forma de peticionamento, né? Depois também a gente tem os senhores acredito que já tenham escutado a história do nosso advogado abolicionista, que na época era então conhecido como Rábula na prática da advocacia, mas o que era totalmente permitido para a época, frequentou os bancos da USP na época, né, São Paulo, mas não teve em vida o seu reconhecimento enquanto advogado. Recentemente, em 2018, pela Lei 13.628, houve, então, reconhecimento de Luiz Gama como herói da pátria. E também, pós-morte, infelizmente, o seu reconhecimento enquanto advogado e patrono da abolição da escravidão. Então, retomar a história da negritude brasileira é também retomar a história do Brasil. Se a gente vê Esperança Garcia, essa mulher que foi considerada a primeira mulher advogada do Brasil, a gente não está falando só da experiência de ser negro na advocacia, né? E aí, para finalizar, eu trago aqui também o caso de E.G. Montezuma, que também é um advogado, diplomata, jurista e político, né, fundador do primeiro Instituto dos Advogados Brasileiro, que viria a ser, então, a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso nos anos de 1821. Então, a gente tem aí essas considerações para que a gente reflita qual advocacia que a gente está falando, se esses advogados eles antecederam a própria história da ordem, né? Esse é um desafio ao status quo, o qual a gente tem que estar disponível a conhecer a história da nossa própria instituição, para que a gente também entenda a exclusão que acontece dentro dessa própria instituição, né? Recentemente, o CERT fez uma pesquisa com os 8 maiores escritórios de advocacia. Essa pesquisa está disponível, aberta, né? Os 8 maiores, de todos os nomes que os senhores imaginam, também coincidem com os 8 maiores escritórios da América Latina, né? Então, Pinheiro Neto, Matos Filho, e aqui eu trago à tona os nomes, porque foi fruto de uma pesquisa, o qual depois esses escritórios foram chamados para conversar sobre quais seriam as medidas tomadas em relação a essa ausência na participação de advogados negros nas instituições privadas, né? Já que o número em todas as esferas, seja na esfera de estágio, até a última, né, que a gente tem dentro de uma instituição privada, do escritório de advocacia, para ser mais preciso, todos eles avançando aí para os sócios, não chega a 1% o número de advogados negros, o que deu a iniciativa a um projeto, a um pacto entre esses escritórios, comprometendo-se com a igualdade racial. Infelizmente, essa pesquisa vem de 2018, não temos visto muitos avanços no que se refere a essa experiência. Entretanto, um outro dado a ser considerado é que essa gestão, né, dos conselheiros da atual gestão da seccional de São Paulo, para ser mais preciso, embora ela seja uma gestão bem disruptiva, que tem trazido mulheres a trabalhar nessa gestão ao lado dos nossos gestores, dos conselhos da direção, o que a gente vê
é que dos 160 membros, né, que compõem, ainda somos 5 pessoas, né? 5 pessoas. Eu não sou boa em percentual, mas o próprio número ilustra que esse número está muito reduzido, perto dos números do que o IBGE demonstra que compõe a sociedade brasileira, já que 56% da população é autodeclarada preta e parda. De outro lado, o que a gente tem feito pressão em relação à Ordem dos Advogados é que realmente esses dados sobre o censo de quem são os advogados negros dentro da instituição sejam declarados assim, a exemplo do que tem feito a magistratura com o recolhimento de dados, né? E compilando essas informações, o que demonstra que 18% dos magistrados que compõem a magistratura são negros, né? Segundo dados do CNJ 2018. Isso é muito interessante, porque basta nós olharmos o painel de hoje, viremos que eu sou a única advogada mulher negra compondo esse painel. Então, essa é uma provocação que a gente tem que se fazer a todo momento, e como o próprio doutor Marco me provocou no convite, doutora, não queremos que essa discussão morra, precisamos conversar sobre mais participação de advogados e advogadas negras dentro da instituição, né? E aqui trago... Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Perfeito, tá bom, perfeito, Monique. Perfeito. Estou encerrando já, falei que ia ser bem breve para não ser cansativo, até por isso utilizei aqui esse método de slide. Bom, a questão do racismo, aí a gente retoma a antropologia, a sociologia, e antes da gente adentrar especificamente ao direito, porque o direito ele regulamentou uma situação que ela é social, né? O direito, infelizmente, ele corre atrás da velocidade que é a experiência social. Diante disso, a gente tem que revisitar um dos maiores intelectuais do Brasil, né, que é o professor Cabelenga Munanga. Esse professor, né, pós-doutor, pela USP, inclusive, que tem ele é um dos professores, inclusive, da instituição, ele fala, né, bom, como ele tem dupla nacionalidade, além de nacionalidade africana, ele também é brasileiro, ele tem esse olhar comparativo sobre a experiência racial. Porque, pasmem, em alguns países africanos não existem a nomenclatura negro, já que todas as pessoas são negras. Então, lá, a experiência de ser negro é a partir da sua etnia, né? Não especificamente sobre a sua cor. Isso é muito interessante para pensar como que foi concebido o Estado brasileiro, já que, na ocasião, as pessoas que foram capturadas para serem trazidas a esse continente tinham as mais diversas etnias, né? E tiveram que, diferente do que a gente vê da experiência portuguesa, que a pessoa, se você tem um familiar de origem europeia, provavelmente você vai falar, o meu avô, ele era italiano, ele era português, ele era alemão, como, né, o holandês, que foram as principais etnias, nacionalidades trazidas, né, que migraram para o Brasil, o japonês. Mas na experiência negra, é curioso que a gente fala africano, a gente não sabe se é Congo, enfim, a gente não sabe o país, precisar o país. Isso para a gente nos coloca num retrocesso histórico mesmo, né? Uma dívida histórica que o Brasil precisa colocar, olhar sobre isso, e a OAB não pode se furtar disso, porque a gente opera o direito. Se a gente opera o direito, a gente não está, claro, apartado dessa discussão. Por isso que essa definição do professor Munanga é muito interessante quando ele fala, né? O racismo, ele é político, ideologicamente constituída como uma ficção, né? Que vai lá hierarquizar e categorizar os sujeitos flagradas em realidade social e políticas muito diferentes, né? O que a gente vê, claro, na experiência da nossa própria instituição, quando retomo aqui, apenas 5% dos membros, né, ou das membras, porque a maioria são mulheres negras, em face de
de um número que redunda em 160 pessoas, né? Isso é muito curioso e é uma provocação que a gente vai ter que considerar para as próximas gestões, ou, quiçá, nessa gestão que ainda vai até o próximo ano. E aí, claro, muitos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do professor Silvio no Roda Viva, e é um dos intelectuais mais completos que a gente tem hoje, não só em termos de raça, mas também em termos de discussão política, discussão econômica e filosófica, porque ele se formou em todas essas searas das ciências humanas, e aí ele consegue olhar de cima para baixo a discussão racial, não só no tecido social como uma discussão que se efetiva no plano social, como também o que ele traz é que precisamos ficar alerta que a discussão econômica também está diretamente relacionada a discriminações e à estrutura racial que formata nós enquanto sociedade brasileira. Aqui ele traz uma provocação muito interessante, que é assim: saímos da discussão do ponto de vista comportamental exclusivamente ou moral, como se o racismo fosse uma coisa... há pouco tempo atrás, havia uma pesquisa que indicava que 93% dos brasileiros acreditavam que no Brasil existia racismo. 93%. Quando perguntado sobre se essa pessoa se considerava racista, esse número caía para 7%. Então, olha que interessante, as pessoas elas sabem que o problema social existe, mas elas não se reconhecem nele. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, ele não pode ser devolvido a todo tempo para a estrutura. Ou seja, se 160 membros do conselho atual da nossa seccional são pessoas, aliás, 160 não, 160 menos 5, são 155, para ser mais preciso, são de pessoas brancas, significa dizer que existe penetrado dentro da nossa própria instituição um racismo estrutural, e é por isso que estamos aqui conversando sobre isso. Então, essa discussão que veio a partir, a abertura que veio a partir do George Floyd, demonstra como o Brasil não está ainda maduro para discutir isso, porque a cada 23 minutos a gente mata, o Estado brasileiro mata um George Floyd aqui no Brasil. Sim, esses são dados que demonstram que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado pelo Estado brasileiro. Se esse não é problema nosso, que somos operadores do direito, de quem vai ser, não é mesmo? Então, essa é uma provocação que eu deixo aqui para os senhores, né? Embora eu seja uma advogada da área médica e da área de direito de família, essa questão racial ela foi me tomando porque no exercício profissional a gente se defronta com isso, né? Então, eu sou cerceada da minha humanidade ou do meu exercício profissional, assim como foi a nossa colega Valéria Lúcia. Valéria Lúcia, para quem não lembra do emblemático caso, foi uma advogada que, no Fórum de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no terceiro juizado especial civil, Valéria foi violentada, né, ou violada do seu direito aí, da sua prerrogativa de exercício da ampla defesa do contraditório, né? Ela queria ter acesso à contestação, gerou um grande transtorno na audiência, o qual, arbitrariamente, ela foi algemada e retirada, arrastada da sala de audiência. Essa desumanização do profissional advogado negro no exercício da sua profissão demonstra como a questão racial ela está diretamente relacionada à nossa omissão enquanto instituição que não estamos olhando de forma interseccional para essa disciplina. Ou seja, a questão racial ainda é um problema exclusivamente da comissão, das comissões, seja de direitos humanos ou de igualdade racial. A instituição, ela precisa olhar para essa questão, assim como os deficientes, né, os PCDs, as peculiaridades das mulheres, como foi trazido aqui brilhantemente. Essa questão ela precisa ser olhada do ponto de vista estrutural. Se a nossa estrutura está falhando enquanto instituição, precisamos conversar sobre isso.
O caso Valéria, no entanto, teve uma situação muito interessante de união da classe, que vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, fizeram um ato de desagravo em frente ao fórum do Fórum da Comarca de Duque de Caxias. Lá, nessa ocasião, no 17/9, né, como podemos ver aqui, a OAB Nacional divulgou, mas a OAB do Rio de Janeiro teve o apoio e mandou, inclusive, carros, né, mandou ônibus para que fosse feito esse ato aí, demonstrando que a OAB não se furtou da discussão da violação de prerrogativas nesse caso. O que, para mim, é um avanço para chacoalhar realmente os nossos olhares para essa questão. No dia... Bom, essa aqui já foi. Bom, o caso foi considerado uma afronta ao Estado Democrático de Direito e à advocacia brasileira. Claro, qualquer um de nós ali pôde ver no vídeo. Se não viu, vá depois do término aqui da nossa live, vá ao YouTube e assista o vídeo de como dá aflição ver a advogada no chão, algemada, e o COGES, né, que investigou o caso, infelizmente aqui com muita tristeza, né, e com muita indignação, arquivou o caso, dizendo que não foi racismo o que a advogada experienciou lá, e diminuindo, pasmem, o caso a um grande chilique, e que ela não deveria ter veiculado o vídeo. Claro que a advogada algemada não tinha nem como produzir aquele vídeo, então não partiu dela, e ainda li na íntegra a discussão e o que foi falado lá no COGES, né, do recolhimento, desde das testemunhas, efetivamente, até depois ao arquivamento do caso, e o que você defronta, o que você observa é uma grande omissão da nossa classe enquanto operadores do direito. E aí eu estou dizendo para além da nossa obrigação enquanto advogado, estou dizendo realmente como operador do direito, né? A gente vê aquele vídeo, a gente sente realmente o impacto direto na nossa profissão da experiência racial de quem é o sujeito racializado. E aqui, meus senhores, né, aqui a decisão do desembargador, prática de qualquer desvio, né, que ele não concluiu nenhuma prática de desvio funcional da juíza leiga que promoveu o ato aí, que ensejou no que a gente acaba de relatar sobre o que a doutora Valéria passou lá na comarca. Bom, e aí caminhando já realmente para o fim, doutores, eu gostaria de dizer isso. Eu tenho ido às mídias, TV Cultura, alguns jornais falar sobre a questão racial com mais intensidade depois da questão do George Floyd, realmente. E o que a gente tem que se perguntar aqui realmente é: qual é o nosso papel na educação? Porque todos nós, direita, esquerda, centro, não é uma discussão polarizada essa. Sabemos que para um ser humano ter a plenitude da sua existência, é preciso comer, é preciso dormir e é preciso estudar. Essa é uma convicção da experiência humana que vai acontecer no Brasil, vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer na Noruega, vai acontecer em qualquer país com qualquer índice de desenvolvimento humano ou qualquer PIB. Diante disso, a minha provocação vai justamente nessa linha. O que nós, enquanto operadores do direito, estamos fazendo para mudar os vieses? Sejam eles aqui, eu estou puxando, obviamente, a sardinha para a experiência racial, mas assim como já trouxe os nossos doutores aqui, que estão há mais tempo na advocacia, como nós, advogados jovens, podemos fazer para facilitar os processos para os advogados mais antigos? Como os advogados antigos, como a doutora Irma bem trouxe, pode abrir a sua experiência profissional para nos ajudar enquanto advogados mais jovens? E na questão racial, como nós,
advogados negros, que somos 1% dentre os maiores escritórios de advocacia, e falo por mim, eu falo inglês, eu tenho meu currículo, e eu não sou contratada por esses grandes escritórios, não sou. Como que nós podemos abrir essa discussão de uma forma interdisciplinar dentro das nossas comissões? Seja na comissão digital, seja na comissão trabalhista, seja nas comissões das mais variadas, a questão racial ela é fundamental para que a gente expurgue qualquer tipo de desigualdade. E aí, para finalizar de verdade mesmo, doutores, a OAB Nacional lançou a campanha em proteção às prerrogativas das advogadas negras, com o objetivo de que elas se encorajem a compartilhar as suas histórias, abrindo esse canal de denúncia mesmo. Então, quando a gente escuta a palavra empatia, eu ouvi isso, eu achei muito interessante, que é assim, calçar os calçados do outro, né? Colocar nos pés os sapatos do outro. E muitas vezes é o que nos falta para que a gente tenha humanização na nossa advocacia, para que a gente tenha o que os senhores podem contribuir. Será que, de repente, eu não posso contribuir de nenhum jeito, mas eu sei fazer alguma coisa que eu tenho certeza, como aconteceu com uma juíza que a gente viu. A juíza começou, uma juíza branca, ela abriu um projeto para instruir advogados, profissionais negros, operadores do direito que estão interessados na magistratura. Então, dentro da nossa possibilidade, o que a gente consegue? Encerro a minha fala agradecendo essa manhã, partilhada com os senhores, e fico à disposição aqui para os senhores, tá bom? Um abraço. Monique, muito obrigado pela sua fala, parabéns pelo seu aniversário nesta data, receba os cumprimentos de todos que estão assistindo, que compartilham o evento, parabéns pela exposição, nós temos que falar sobre isso, nós temos que mexer na ferida, isso é fundamental, e quando eu realmente propus para você a questão do evento, é para que nós saibamos que na nossa casa tem problemas, para a gente poder depois defender essas questões. Nós temos que arrumar a nossa casa. E assim nós fazemos. É dessa maneira que eu agradeço de coração. E passando a bola já para a doutora Mariana, que vai falar um pouco dos problemas enfrentados pela jovem advocacia no período aí de pandemia, só fazendo rapidinho aqui uma breve reflexão. Racismo, desigualdade digital, desigualdade, muitas vezes, de oportunidade para os jovens, são métodos de controle, métodos de imposição, métodos de controle de uma superestrutura. Então, nós temos que tomar muito cuidado, isso é um conceito antropológico, tá? Lá de Malinowski, estou puxando lá de trás, né? Nós temos que tomar muito cuidado e